Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. O nosso programa de hoje é um especial com uma entrevista com Márcio Luiz França Gomes, que é o atual ministro de Portos e Aeroportos, onde planeja viabilizar a reestruturação de 100 aeroportos no país, ampliando a integração da aviação regional, assim como encabeçou o lançamento de um projeto que planeja oferecer passagens aéreas por mais ou menos R$ 200 para pessoas de baixa renda, assim como aposentados, funcionários públicos e estudantes. Márcio França é advogado, foi prefeito de São Vicente, na Baixada Santista, foi também vice-governador de São Paulo entre 2015 e 2018 e assumiu como governador do estado de São Paulo em 2018, após a renúncia do titular, o Geraldo Alckmin, que na ocasião disputou a eleição presidencial. Então, ministro, muito bem-vindo ao Aero Magazine, é um prazer tê-lo aqui. Tem que começar perguntando justamente quais são os projetos hoje na pasta do senhor para os aeroportos brasileiros, que viemos aí num processo desde 2012 de concessões, teve uma certa mudança ao longo de todo esse tempo, até porque é natural, né? O governo foi refinando. Agora sobraram alguns aeroportos ainda para concessão e também tem os regionais. Queria que você explicasse o amplo aí que vocês estão trabalhando para a questão de aeroportos no Brasil. Bom, as rodadas que foram feitas, as 7 rodadas, né, elas foram feitas, como você mesmo disse, sendo refinadas. Em cada instante, elas foram adaptando uma nova realidade, olhando os defeitos. Quando nós entramos aqui, nós já pegamos de início o que já estava com problema para trás, né? Os Uhum. aeroportos que já tinham sido devolvidos, né? Especificamente os três, Amarante, Campinas e o Galeão. Esses aeroportos tinham uma novidade jurídica, quer dizer, como é que você faz para relicitar? Existe uma Uhum. legislação sobre isso, é uma terminologia completamente equivocada, porque a palavra relicitar dá a impressão de estar licitando de novo a mesma coisa. E já Uhum. não é a mesma coisa, porque 20 anos depois a coisa já não é a mesma. Então, teria sido mais fácil, talvez, deixar como estava antigamente, mas, enfim, a legislação que tem hoje é um formato de relicitação e nós conseguimos vencer a primeira etapa, que era o de Amarante, fazer a relicitação com sucesso e já tem a nova empresa, então, concessionada. E aí, os aeroportos, que são basicamente os principais aeroportos do Brasil, do ponto de vista do público, e onde tem fluxo de pessoas, eles já foram concessionados, né? 99,9, exceção ao Santos Dumont. Né? Então, nós vamos passar para a fase seguinte, que é a fase que era a lógica das concessões, né? Usar o recurso que foi oriundo dessas concessões para a gente implementar uma aviação regional mais robusta, com mais voo, mais aeroportos e menos distância entre as pessoas se deslocando da sua residência até o aeroporto. No Brasil, nós fizemos, então, um mapa de densidade e de distância e verificamos que tem lugares com 12, 14, 16 horas para a pessoa chegar de carro até o aeroporto. E não é só lugares assim distantes ou quando a gente pensa longe, no Amazonas ou na Amazônia. Eu estava comentando que ontem recebi aqui um ex-deputado, um ex-parlamentar, que foi comigo deputado, que para sair de Franca, no estado de São Paulo, que é uma grande cidade do interior de São Paulo, chegar em Brasília, ele fez a conta e preferiu vir de carro, porque senão ele teria que pegar um carro para ir até Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto voltar para São Paulo, para de São Paulo vir a Brasília. Né? Então não compensava. Então você vê que ainda tem muitos lugares no Brasil que nós temos assim vácuos que nós vamos então ajudar a preencher. E aí o presidente determinou 100 novos aeroportos, autorizou 100 novos aeroportos, ou quando eu falo novos, não são construções de ponta a ponta, né? Pode ser adaptações do que já existe, implementações de instrumentos, ampliação de pista, adaptação de hangar ou de pista de apoio, ou mesmo, enfim, a própria recepção de quem vai pegar o voo, estacionamento, quer dizer, esses detalhes que tem que ter, largura de pista, cercamento, enfim. E esses aeroportos nós dividimos em 3 fases. A primeira fase com 28 novos aeroportos, que já começamos a fazer em vários lugares, adaptar. Ontem mesmo nós autorizamos aqui 14 milhões de reais para o aeroporto de Serra Talhada, em Pernambuco, né?
que vai fazer uma ampliação para caber a naves maiores. E em outros lugares do Brasil, vários assim, que como é que eles foram selecionados, esses 28? A nossa Secretaria de Aviação, junto com as empresas aéreas, chegou a um acordo sobre os lugares onde, por consenso, haveria mais possibilidade de termos passageiros já hoje. Se houvesse o aeroporto funcionando e se nós tivéssemos passagens mais baratas, haveria fluxo de passageiros. Então, esses 28 foram os selecionados. Depois vamos para uma segunda rodada, onde nós entendemos que pode ter o fluxo daqui a pouco tempo, porque nós somos o governo e sabemos antecipadamente o que está acontecendo naquela região, que haverá uma ampliação, que haverá uma nova empresa, que haverá uma outra coisa que a gente acha que tem um fluxo. E, por fim, os aeroportos que nós entendemos no último ano, os aeroportos que nós entendemos como aeroportos também solidários, que a gente está chamando assim. É um aeroporto que provavelmente, pelos próximos muitos anos, não haverá grande fluxo de passageiro, mas que ele é um aeroporto de integração nacional, de necessidade, com a divisa do Brasil, onde não chega com a dificuldade para remédio, uma pessoa fica distante do país, enfim. Como o aeroporto é uma coisa que é uma intervenção pequena, 1.500 metros, uma pista, você consegue se deslocar para vários lugares do mundo, para todo lugar do mundo praticamente, ele também tem essa conotação. Nós não podemos ter aviação apenas para esse grupo de pessoas que hoje pega voo no Brasil. E quando você abre o número dos 100 milhões de passagens que a gente comercializou esse ano passado, você vai ver que só 10% dos CPFs que voaram. E aí é um número que choca, não é? Por que o Brasil, só 10% das pessoas podem ter direito a voar, né? E isso tem várias coisas. Primeiro, a passagem baratear e, segundo, também ter acesso mais próximo do próprio aeroporto. Tem uma parte interessante que o senhor colocou, que eu achei muito bacana, que é esse exemplo de Ribeirão Preto. Às vezes vale mais a pena você ir de carro do que a pegar um voo, por exemplo, até o Nordeste brasileiro, se for para o exterior. Você sai, por exemplo, de Fortaleza, vai para São Paulo, Rio de Janeiro e vai para a Europa passando por cima, por exemplo, de Fortaleza. Isso também sempre foi um problema muito sério. E aqui na Aero Magazine, historicamente, se fala da importância da aviação regional. Tem mais de 5 mil cidades e nem todas aí conseguem chegar à aviação. Então, como é que vocês estão montando esse projeto para ser também viável? Tem um investimento, o senhor bem colocou, de Serra Talhada, mas também tem que a empresa aérea tem interesse, então tem toda uma estrutura ali para funcionar. Como é que o governo também tem trabalhado nessa questão de montar um projeto que seja viável no longo prazo, tanto da parte jurídica, como o senhor bem também colocou no começo, e também da parte econômica para viabilizar as operações? Bom, talvez seja esse o motivo da escolha do presidente Lula em escolher uma pessoa para estar aqui que tenha experiência, né? Eu fui governador de São Paulo. São Paulo é maior do que muitos países do mundo, né? A gente tem uma estrutura logística enorme, né, de diversas áreas, enfim. Então, estou acostumado a ter problemas e soluções, né? Quer dizer, como é um ministério novo, normalmente a pessoa espera passar o primeiro ano para ver como é que fica, montagem do governo. A gente não esperou nada, a gente saiu jogando, porque o jogador experiente, você dá a camisa, ele entra jogando. A gente, então, alinhou o que a gente imagina que é possível, e chamamos as empresas, porque nós temos 3 grandes empresas sólidas, importantes para o Brasil, que estavam num momento muito ruim, muito difícil, vinham do pós-pandemia, o governo anterior não havia ajudado em nada as empresas aéreas, há um estigma, né? A empresa aérea que se vire. Eles me disseram várias vezes que tiveram com o ministro da Fazenda à época, ele falou, se vocês quebrarem, vem outro, enfim. Mas isso não é real, sabe? As empresas aéreas no mundo todo, elas foram ajudadas durante a pandemia, porque elas tiveram uma queda muito violenta. E aqui no Brasil, elas não tiveram nenhum tipo de ajuda. Nós, então, dissemos a elas, olha, façam o que vocês sabem fazer, que vocês fazem bem, que é a aviação, cuidar da aviação, da segurança da aviação, da pontualidade, que elas são empresas muito pontuais, e deixem a gente fazer a política, né? Deixem a gente ajudar vocês. Nós estamos aqui para isso, nós somos pagos para ajudar que as empresas brasileiras possam ir bem. Agora, deixem a gente fazer a política. E a primeira coisa, nos ajudem a fazer a passagem ficar mais barata, porque nós precisamos de vocês. E aí veio essa sugestão, olha, nós temos essa ociosidade dos 20% dos voos nesse período intermediário, que não é de temporada, de férias, de verão, enfim,
que nós voamos vazios. Então, vamos acertar um valor para a gente comercializar, para a gente ajudar vocês a comercializarem esses assentos vazios. E eles toparam de imediato. A gente tem tido uma relação muito boa. Estamos agora para implementar o Voa Brasil, que vai ser um programa importante do ponto de vista do impacto público, porque ele nem foi lançado, e ele já é um dos programas de maior sucesso do governo, quando a gente testa com pesquisa, enfim, porque as pessoas, R$ 200 eu vou voar, vou poder voar, como é que vai funcionar, enfim, isso é uma atração, né? Porque, como eu disse, a aviação não é só a questão de você ter o transporte, voar é o sonho para muitas pessoas. Todo mundo tem o sonho de poder, mesmo que ela não tenha a condição, ela gostaria de poder voar. Então, se eu falo R$ 200, ela fala 200, uma passagem de volta 400. Se um banco público ou um banco privado for financiar, dá 12 prestações de 30 e poucos reais. Será que a pessoa tem condição, com 12 prestações de 30 e poucos reais, de ir e voltar para um destino, né, final? Olha, eu acho que para mim dá. Eu tenho ouvido muitas pessoas, acho que com 4 passagens, R$ 800 que eu tenho direito, dá para ir eu e minha esposa, a gente vai para o meu lugar lá de origem, vai dar 12 prestações de R$ 72. Eu acho que para mim dá, é uma coisa que eu nem sonhava em poder fazer. Então, esse vai ser um lote importante aí que nós devemos lançar aí para agosto, né, que é o Voa Brasil. Eu achei interessante esse projeto, quando o senhor anunciou, tinha ali essa ociosidade de 20%, depois foi também acertado, seria mais ou menos 5% colocado à disposição. Como é que o governo vai fazer também para viabilizar do ponto de vista econômico? O senhor já falou também que não vai ter aporte para as companhias aéreas em dinheiro, mas como é que está sendo desenhado também para ser viável tanto para o lado de governo, que é esse projeto social, quanto também para as companhias aéreas? Bem, vamos aos fatos, né? Esses voos já saem hoje e eles já saem com esses assentos vazios. Esses voos já saem. Então, a companhia vai voar de qualquer jeito, ela vai voar com assento vazio. Nós vamos preencher esses assentos com pessoas que não voam há 12 meses, né? Esses 12 meses, quer dizer, esse é o corte inicial. A companhia, cada companhia, ela sabe quem voou nela nos últimos 12 meses, mas ela não sabe quem voa nas outras. Nós, do governo, sabemos quem não voou nas outras, quem não voou em todas. Então, o primeiro corte vai ter lá o site. No começo é um site, depois será um aplicativo. A pessoa digita o seu CPF. Está apto porque não voou há 12 meses? Então, o segundo corte. E por que essa diferença dos 20? Né? Porque nós não podemos fazer a implantação plena dos 20%, porque é bastante. Quando você fala em 20%, nós estamos falando de mais de 1 milhão de passagens mensal. Então, é bastante. Então, nós vamos fazer isso progressivamente para também nós nos organizarmos, que eu digo, as companhias, as concessionárias dos aeroportos, a logística que vem com as pessoas. Nós pretendemos iniciar com esses 5%, a nossa proposta para as companhias, da ociosidade de cada uma delas. A pessoa digita o CPF no nosso site. Nós dizemos, você está apto. Aí, nós queremos fazer, inicialmente, uma implantação progressiva com um segundo corte. Você é aposentado ou pensionista, ou vinculado ao governo da Previdência? Esse vai ser o segundo corte. Para que a gente possa ir criando esse fluxo, porque nós vamos ter que preparar os aeroportos com essas novas pessoas, colocar gente para ajudar essas pessoas que nunca voou a voar pela primeira vez, enfim. E aí, estou apto. Eu quero ir de São Paulo ou de Campinas, eu quero ir de Guarulhos para Recife. Então, nós vamos remeter aos aplicativos das companhias que vão ter um ícone específico sobre o Voa Brasil, e a pessoa, então, vai cair com uma das alternativas que ela tem dentro desse limite dos R$ 200. Repare que esse número parece muito baixo, né, os R$ 200 da passagem, mas do início da minha fala, que faz uns 2 ou 3 meses até hoje, eu já selecionei nas 3 grandes companhias diversas promoções abaixo de R$ 200. Diversas promoções. Né? É que a pessoa tem que se programar antecipada. Nós queremos atingir um público que não está habituado a voar, que não está voando toda hora. E esse público é o nosso alvo. Né? Não é fazer uma concorrência nos R$ 200 com quem está voando constantemente. É alguém que não está voando. Como consequência disso,
Nós vamos, talvez, fazer uma competição mais real, vai ser com as empresas que vendem milhagem. Essas, sim, elas normalmente elas fazem isso, né? Elas vão buscar por milhagem e hoje elas negociam, enfim, e nós vamos fazer uma competição, nós que eu falo o programa, né? Vai fazer uma competição com essas empresas. E ato contínuo, mais voo, mais gente, mais avião, naturalmente, nós vamos para a segunda etapa. Já fizemos o QAV, fazer a primeira redução esse ano, que é muito relevante, porque QAV no Brasil é 40% praticamente do preço da passagem. Mas aí vamos ter força política também para falar, escuta, Petrobras, vamos fazer agora uma segunda etapa, fazer novas reduções de QAV para que mais pessoas, porque o QAV não é tão relevante do ponto de vista de arrecadação de uma empresa como o Porto da Petrobras, que representa só 2% da Petrobras, mas para nós é muito relevante, né? Seria permitir um público novo entrando para dentro da aviação. Nossa meta é que a gente possa chegar a um parâmetro dos países sul-americanos, não comparar com a Europa ou com os Estados Unidos, enfim, mas com os países sul-americanos, cuja média de voo per capita, no caso do Chile e Colômbia, é 3 vezes o número brasileiro. Então, se a gente conseguir colocar 20% em vez de 10%, 20% do CPF voando, é a primeira etapa. Segunda etapa, 30% voando, chegamos à média sul-americana. E aí é como você falou, tem que ter articulação política, porque tem que chamar a empresa. Nós não temos o voo nosso, o voo é da empresa, quem decide é ela. Mas ela também não é boba, né? Nenhuma empresa vai querer ficar de fora. Esse é um programa que vai ser um bom, né, de comunicação em todo lugar, todo mundo vai querer saber. E, naturalmente, se a pessoa voou a primeira vez, voou com o seu neto, e aí, olha, esse voo é sem bagagem. Ah, mas eu queria levar a bagagem. Bom, tudo bem, você vai comprar a bagagem. É um serviço a mais. Aí a pessoa se habituou. Na outra vez que ela for viajar, ela pode falar, olha, pensando bem, eu consegui agora entrar antecipadamente e comprei mais para frente e comprei já um outro voo para você, minha filha, voltar e de tal lugar. E assim vai. Esse hábito de voar, a partir do instante que a pessoa voa e ela tem condição, não tem sentido ela não optar pelo voo, né? Uma aviação segura e robusta como a do Brasil. Ou seja, basicamente o programa ele é um incentivo para no futuro a pessoa também conseguir ali entender o transporte aéreo como uma realidade dela. Ou seja, não vai ficar só dependendo do governo, ela pode no futuro. E o senhor... O governo ele não subsidia em recurso, Uhum. ele subsidia com apoio político desse assunto. Quer dizer, falando sobre isso, eu já estou abrindo. Eu me lembro quando eu comecei esse assunto, várias pessoas falaram: esse cara é doido, como é que ele vai, da onde vai tirar uma passagem de R$ 200? E eu selecionei várias promoções feitas durante esse período já, de valores muito inferiores, 150, 180, de passagens em vários trechos que já são feitos assim. Agora, a pessoa tem que se programar. É claro que se eu quiser ir de hoje para amanhã e tal, eu vou pagar um preço diferente, porque a companhia também trabalha com isso. E aí nós vamos implantar, inclusive, depois, uma outra fase, que foi sugestão da Casa Civil, que também é positiva, que são os leilões de última hora. Que em outros países é muito comum. Você, ao invés de transformar a última hora num voo vazio, num assento vazio, cobrando um valor enorme, promove um leilão de última hora para a pessoa também, porque o assento vazio é o tal do desperdício, né? Quer dizer, é o lugar que poderia estar sendo ocupado por alguém. Isso realmente a ideia é interessante justamente por colocar o avião para voar cheio. E nesse ponto, o senhor, como foi governador de São Paulo, sabe que o custo Brasil é muito alto. E agora, na frente do Ministério, o senhor comentou sobre essa questão do QAV, que está sendo negociado até com a Petrobras. E hoje também temos, felizmente, né, uma reunião interministerial muito forte no Brasil nos últimos 20 anos. Então, como é que está sendo feita a discussão do senhor, através do Ministério Portos e Aeroportos, também para a questão do custo Brasil? Por exemplo, reduzir a carga tributária para as empresas aéreas, a questão da outorga também para os aeroportos ainda é complicado, principalmente depois dos últimos 3 anos. Como é que tem sido feito no seu ministério para tentar também ajustar o custo do Brasil para o transporte aéreo? Olha, nos últimos 6 meses, né, o Brasil, mas sabe aqueles ventiladores de teto que você tem aquelas pás que ficam girando, né? Ele estava girando num sentido, né, o Brasil. E aí a população
por sua maioria, apertou aquele botão e inverteu o sentido completo do ventilador. Então, o ventilador foi diminuindo aquele ritmo que ele estava fazendo para começar a voltar ao contrário. Essa semana, todos os nossos números são muito positivos. Na aviação, nós estamos batendo recorde atrás de recorde em quase todos os aeroportos do Brasil, nos portos também. Mas, por exemplo, nós tivemos números negativos de inflação esse mês, né? Quando você tem número negativo de inflação, está faltando a última parte desse grande conceito, né, da economia que o presidente Lula, com a sua intuição, e o ministro Haddad, enfim, elaborou, que é fazer o juro cair. O juro caiu, vai ser uma explosão de negócios no Brasil. Para cada ponto de juro que cai, a economia bomba de todos os lados. E essa é a última fase que vai acontecer agora em agosto. A gente está torcendo para que o Banco Central, enfim, concorde com isso também e faça a sua parte, né? E o custo do Brasil, como você falou, nós iniciamos a redução do QAV, os produtos estão caindo de valor, porque existem valores que são internacionais, como você mesmo mencionou, e aí você não tem muito como competir. Mas existem valores que são nacionais. Essa burocracia, essa demora, essa lentidão é a nossa parte, é facilitar isso, é fazer com que as empresas não... Nós não podemos enxergar as empresas como nossas concorrentes, né, nossas adversárias. As empresas aéreas me dizem que elas vinham falar com os ministros, enfim, era todo mundo com o pé no peito, assim, vocês que se virem, problema de vocês, cada um com seus problemas e tal, porque na lógica do governo anterior, o privado tem que se virar, e ele é a competição que mata um, e se matar todo mundo, azar, sobe quem sobrou, né? Isso tem uma lógica, isso, é um pensamento político, não é que, é um tipo de pensamento, só que esse pensamento foi derrotado eleitoralmente. O nosso pensamento não é esse, o nosso pensamento é: o governo tem que interferir, sim, o governo pode interferir. Está aí um exemplo. Como é que ninguém viu que tinha 20% dos assentos vazios ao longo de todos esse tempo? Por que não? Se eu posso, que bom que venha novas empresas, que venha low cost, mas se eu posso ajudar as empresas que estão aqui a terem mais passageiros, vamos ajudar, vamos fazer com que elas tenham mais passageiros. Isso não é um defeito, é um mérito do governo. Até aproveitar, o senhor comentou das low cost, o senhor acredita que no cenário atual do nosso ambiente é possível uma empresa low cost, seja nacional ou uma estrangeira, ter operação no Brasil? Ou ainda depende muito de ajustes aí, como essa questão do custo, que é muito alto, e também da infraestrutura aeroportuária? Acho que nós teremos surpresas muito rápidas aí da chegada de empresas low cost no Brasil. E mais do que nunca, a necessidade de nós ajudarmos as empresas atuais brasileiras, que são grandes geradoras de emprego também, como eu disse, bons empregos, enfim, para que elas também se preparem, né, para essa competição. Essa história de ficar reservando o mercado, o Brasil chegando a 100 milhões de passagens, vai bater 120, 150 milhões, 200 milhões de passagens, vai vir low cost, você queira, eu queira, alguém queira, vai vir. E não é só low cost, virão outras companhias também, como estão voltando os voos internacionais, e os próprios empresas brasileiras estão muito empenhadas em voltar a fazer voos internacionais, África, América Central, o Brasil voltou, né? Nós estamos presidindo várias entidades internacionais, só nos próximos anos nós vamos ter aqui no Brasil várias reuniões de entidades públicas, governamentais, internacionais, que o presidente Lula, como você sabe, vai presidir algumas das mais importantes, e teremos aqui vários eventos, um agora em Belém, né, a COP, que já de cara nós estamos falando de 20 mil pessoas, só no evento, mas até chegar ao evento, quantas delegações vêm e voltam, o G20, que será no Rio de Janeiro, e tantos outros. Então, isso tudo, assim, é um estado de espírito. Você precisa, especialmente quando você é governo, o estado de espírito otimista é talvez a tarefa mais difícil de um governante passar. Por isso que ele não pode ter muito rancor, muita braveza, porque quem ganhou o governo já sabe que tem dificuldade, que é difícil, que tem político, tem partido, tem congresso, é do jogo. Se você não está acostumado a lidar com isso, não se meta nisso, né? Deixe quem está acostumado.
E aproveitando justamente você falou dessa parte do jogo, da dificuldade, como é que vai ficar agora a questão também do Santos Dumont e Galeão? O Galeão retornou pro governo, ele vai perder, vai ser entregue de novo a concessão, o Viracopos também estava nessa situação. Como é que o senhor vê essa nova rodada de concessão especial do Santos Dumont e do Galeão e como é que está sendo estruturado esse processo? Bom, há uma legislação nova que disciplina isso, né, que é esse formato de relicitação. Nós fizemos o primeiro caso, que estava 3 anos aqui caminhando, enfim, e conseguimos fazer Amarante, né, que foi Rio Grande do Norte. Já fizemos o leilão, já licitamos, a empresa já venceu, enfim, e agora está no processo de transição. Agora temos esses dois outros casos, que são aeroportos maiores, tanto Campinas quanto Galeão, que houve uma novidade. As duas empresas que estavam situadas nesses dois aeroportos, elas tinham desistido da licitação, né? Aí elas nos procuraram e disseram: eu quero desistir da desistência. E aí era um instrumento que não existe jurídico, na lei não existe. Posso desistir da desistência? Posso desistir da minha renúncia? Né? Então, como nós não temos assim, a bola de cristal do ponto de vista jurídico, nós perguntamos a quem nos ajuda, que é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, nós podemos aceitar uma desistência dessas renúncias? E o tribunal está para fixar essa regra com relação à eventual desistência da renúncia, né? Se for possível, nós vamos tentar ajustar. Seria muito bom que as empresas ficassem, são empresas robustas também, empresas, algumas que têm contratos no mundo todo, e é compreensível, todo mundo desanimado, um país para baixo, Covid, tudo para baixo. Agora todo mundo está vendo a coisa voltar a subir e fala: olha, pensando bem, eu queria ficar, como é que faz para fazer isso? Né? Então nós estamos consultando e vamos encontrar a saída mais rápida para fazer essa solução, né, dos dois casos, tanto de Campinas quanto do Galeão. Elas são situações diferentes, porque no caso de Campinas, ao longo do período da pandemia, o aeroporto foi se consolidando como um grande aeroporto de carga, e ele inclusive aumentou a sua movimentação durante esse período da pandemia, né, em termos de valores, enfim. O Galeão é talvez o aeroporto mais estruturado do Brasil, maior, mais bem montado, enfim. Ele tem não é nem a dificuldade, mas uma circunstância que o Santos Dumont, que está a alguns quilômetros, é talvez o aeroporto mais bonito, a chegada e o pouso e a decolagem, uma das mais bonitas do mundo, né? Então, claro, todo mundo tem o sonho de conhecer um dia, pousar no Santos Dumont, sair do Santos Dumont. Ele é um aeroporto central, mas ele tem uma limitação física, né, e que é real. Ele tem um espaço físico menor. Então, nós adaptamos esse ano, outubro, novembro, dezembro, para que ele possa voltar aos seus 10 milhões, porque ele estava, em média, ele faz 9, 10 milhões de passageiros durante os últimos 10 anos, o Santos Dumont. Esse ano ele estava indo para 13 milhões. Então nós estamos fazendo a puxada aqui para ele se encaixar lá nos 10 milhões dele, né, nos 9 milhões e meio, enfim, 10 milhões. Mas nós não podíamos fazer o corte com as pessoas que já compraram suas passagens. Então isso não é para ser feito em maio, junho, tinha que ser feito a partir da data que já não tivesse mais passagem, que era outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, já tem as regras de transição para adequar a esses 10 milhões. E no ano seguinte, proposta do governador, do prefeito, enfim, do consenso da parte política do Rio de Janeiro, é tentar, então, adaptar para que tenha as limitações e a gente possa incentivar a volta ao Galeão. Aí vem o segundo problema, que as limitações por destino, elas, ao longo desses últimos anos, foi criada uma legislação que não compete ao governo fixar a companhia para onde que ela tem que dirigir. Ela tem a liberdade de decidir para onde ela vai dirigir. Então, nós estamos também encontrando um mecanismo jurídico para poder falar: olha, nós queremos que vocês nos ajudem também a fazer com que o Galeão volte a ter conexões para o Brasil todo, e é isso que vai ser feito. Ou seja, um processo também já foi feito lá atrás, né? Quando o primeiro mandato do governo Lula tentou-se também viabilizar o Galeão. E outro ponto que eu achei interessante, que nesses primeiros blocos de concessão, a Infraero mantinha 49% e 51% da iniciativa privada, e na sequência acabou sendo 100% da iniciativa privada essas concessões. Como é que o senhor vê o futuro da Infraero, que agora só tem o Santos Dumont basicamente como a sua joia da coroa,
E como é que vai ficar a Infraero dentro desses aeroportos? Mantém esses 49% dentro do contrato ou também pode ser feito um reajuste, relicitado, a empresa que já é operadora assumir o restante do aeroporto e ter o controle absoluto dele? A Infraero é uma grande empresa com bastante experiência. Boa parte dessas empresas que hoje ganhou as concessões no Brasil, que ganharam as concessões no Brasil, aprenderam a gerenciar aeroportos com a Infraero, para você ter uma ideia, né? Então, a Infraero ela tem agora a tarefa de novos aeroportos. Então, desse um que você falou, a Infraero hoje deve estar chegando a 30 já, só nesse período dos 6 meses que eu estou aqui, que nós já estamos repassando de volta para ela. Diversos governadores nos procuraram para devolver aeroportos, enfim, nós estamos fazendo a Infraero voltar a ter novos aeroportos para que ela possa fazer o gerenciamento. E esses novos 100 que eu falei, adaptados, novos, também serão gerenciados e pagos, evidentemente, pelo governo, para que a Infraero possa também se manter e ela possa gerenciar. E nós estamos incentivando a Infraero também a começar a competir internacionalmente. Ela vai começar agora a competir na África, competir na América Central, para gerenciar aeroportos de outros países também, assim como as outras estatais fizeram aqui no Brasil e venceram as concorrências, né? Então, a Infraero é uma grande empresa, a gente tem a certeza que a Infraero ajudará e ela sempre fica ali, como você mesmo mencionou. Digamos que deu um problema. Determinada empresa brasileira, a empresa que ganhou uma concessão, desaparece, desiste. Nós temos a Infraero está apta a entrar em qualquer instante e suprir a nossa necessidade. Por que o governo então adotou o processo de concessão, vem se mantendo e não privatização? Eu sei que o senhor, por exemplo, nos portos já disse que prefere a concessão por manter a parte política, até a definição de estratégias de governo. E por que, então, não a privatização também para os aeroportos? No nosso caso, o entendimento é quase unânime, né? Eu não conheço ninguém no Brasil que é a favor de privatização. Aliás, os aeroportos no mundo, os principais aeroportos do mundo, não existem aeroportos privados, né? Privados, muito raro, né? Privado, uma pessoa compra o terreno, faz um aeroporto e ele passa a operar o aeroporto para o mundo. É muito raro isso, né? Do ponto de vista de portos, então, é raríssimo, né? Porque isso é a estratégia do país, entende? Nós não somos um supermercado, nós somos um país. Nós temos interesses estratégicos. Por exemplo, se nos interessa ter relação com a África, nós precisamos ter a força política para poder determinar que nós precisamos ter relações com a África e voos com a África e navios com a África, porque isso é estratégico. Nós vendemos os nossos produtos para o restante do mundo. Um exemplo assim bem simples e curto é o seguinte: em São Paulo nós somos o maior produtor de laranja do mundo. Nós produzimos de cada 10 copos de suco de laranja que você vê no mundo, 6 são feitos em São Paulo. Basicamente toda a produção de suco de laranja sai por um único lugar, pelo Porto de Santos. E lá está estruturado um monte de estrutura já montada ao longo dos anos, que é uma estrutura pública que está concessionada, mas ela é garantida que o nosso suco de laranja sai por lá. Imagina que eu vendesse o Porto de Santos e que ganhasse essa privatização um país ou uma empresa que é a dona do suco de laranja do nosso concorrente lá de outro país qualquer. E ele dissesse: olha, aqui eu não tenho mais interesse de exportar laranja aqui por Santos. O que o produtor do pé de laranja, que tem 20 anos, 25 para nascer um pé de laranja, crescer e dar laranja, o que ele faria com as laranjas dele? Ele vai colocar essa laranja onde? Lá em Itajaí, lá não sei aonde. Tudo isso afeta o preço do produto brasileiro. E, portanto, isso é uma estratégia do país. Nenhum país do mundo faz isso. Ninguém abre mão da sua soberania por qualquer que seja o interesse. Legal, bem explicado, ficou interessante. Então, ministro, obrigado novamente pela atenção, sucesso aí no trabalho. E a gente está sempre aqui aberto para a gente conversar sobre os projetos de aeroportos feitos pelo governo federal. Valeu, grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.